E aí, bom? Tudo certo? Oh, meu Deus! Olha eu aqui, gente! Hoje a gente tem uma celebridade aqui no canal do Ponto de Vista do Ponto, né? Ilma Cunha. Já tô até tensa, só de estar aqui no meio desses dois. Vai ser um papo bem legal, porque a gente vai falar o nosso ponto de vista agora na questão mesmo familiar mesmo. Essa aqui é a nossa mentora aqui, né? Nosso ponto de vista sobre a depressão. É o ponto de vista da nossa família sobre a depressão. Exatamente. Exato. Esse é o grande ponto aí. Então, se você quiser saber o nosso ponto de vista sobre o ponto depressão, fique com a gente. Assiste o vídeo até o final. Roda a vinheta! E é isso, gente. É tão bacana agora ter mamãe aqui, né? Pra poder falar pra gente sobre um pouco de depressão, né, mãe? Acho que é um assunto bem importante, né? A gente entender depressão, né? Porque muita gente confunde depressão com tristeza, com mimimi, né? A ver a pessoa ali e acha que é uma coisa, não, nada a ver. Mas depressão é uma doença, né? Depressão tem CID, né? Então, poxa, realmente tem que ser um assunto que tem que ser abordado. E mais do que necessário. A depressão, ela é classificada, né, internacionalmente como doença, e a gente precisa entender sobre a depressão, porque nós estamos num contexto que as pessoas estão manifestando sintomas, e os dois extremos que se vai é achar que tudo é depressão. Então, qualquer tristeza comum é depressão. A pessoa perde alguém, perde um emprego, perde um ano escolar, que às vezes uma criança passa por isso. E aí, qualquer tristeza classifica como depressão. Não, tristeza é um sentimento humano. Todos nós temos tristeza e a gente precisa entender isso. A própria pessoa, ela pega o próprio jargão, revirou e fala, nossa, eu tô depressiva. Hoje eu tô depressiva, né? Se soubesse de fato que é uma depressão, não falaria isso. Exatamente, porque a pessoa já não sabe mais lidar com a tristeza. Tá triste, tá desanimado e já quer tomar remédio. Já quer ir pro médico para tomar uma medicação, porque ele não está dando conta de lidar com uma tristeza que é normal do ser humano, que precisa chorar sim, precisa elaborar o luto sim. E o outro extremo da depressão é não prestar atenção nos sintomas. Aí achar que é mimimi, isso daí é bobagem. Ele tá assim porque... Levanta a cabeça, rapaz, né? O interessante é que a própria pessoa que tá depressiva ali, ela acaba muitas vezes nem reconhecendo que o que ela tá sentindo de fato é depressão, porque ela escuta tanto à volta dela que, levanta a cabeça, deixa de mimimi, né? O que a gente tava falando, que ela passa também a não acreditar que aquilo ali pode de fato ser, né, sintomas da depressão. E muitas vezes a gente até vê um certo jargão religioso sobre isso, não é? Vai orar, vai ler a Bíblia. Mas eu tô lendo, tô orando, né? Mas aí cada um julga o outro achando que ele não está tendo uma vida espiritual sólida, porque ele está passando por um momento, um episódio depressivo, porque tem que entender, né, que a depressão, ela tem níveis. Ela tem níveis. Tem um episódio depressivo que todo mundo algum dia já sentiu na vida. E tem a depressão que se instala e que, se não tratada, se torna crônica. E como que, mãe, a gente começa a perceber que a gente está entrando por esse caminho, sabe? O próprio indivíduo, sem precisar da ajuda do outro, ele consegue identificar que ele está entrando por esse caminho da depressão? Sim. Primeiro, é uma tristeza que não passa. Porque é diferente, eu estou triste por isso. Você tem uma tristeza pontual. Você sabe localizar a razão daquela tristeza. Agora, essa tristeza que às vezes até começa como pontual e depois ela não passa, já é uma luzinha que está se acendendo. Né? Até para as pessoas, né, Ilma, que convivem com essa pessoa que está nesse lugar, né? Se os parentes, os pais, né, começarem a perceber que aquela pessoa está ficando nesse estado durante muito tempo, né? Essa luzinha que está acendendo aí que
né? Opa, porque aí vem os outros sintomas, né, Sandra? Porque aí a pessoa já começa assim, com insônia, vai dormir de madrugada, passa o dia sonolenta e troca a noite pelo dia. Aí já vem às vezes a perda de alimentação, de vontade de comer, mas também pode ter o contrário. Pode comer demais, deslocar essa tristeza para comida, né? Geralmente até assalta a geladeira à noite, come muito durante o dia e faz isso à noite. A gente tem diversos sintomas, irritabilidade, agressividade, isolamento, não é? Perda de interesse por coisas comuns da vida, né? Perda de foco, de atenção, de memória, até mesmo de cuidar de si mesmo, sabe? A pessoa às vezes não tem nem vontade de tomar um banho. Eu sempre digo, mulher quando começa a não desejar passar um batom, tá bonita, fica de olho nela. Porque ali já pode ter um sinal de depressão, né? Porque é normal da gente, né? E tem também aquelas depressões, aquelas pessoas que ao invés de ficarem para baixo, né, deprimidas, elas ficam também um pouco mais eufóricas, né, Ilma? Sim. É isso que eu ia perguntar, se do mesmo jeito que é um desânimo, uma tristeza pesada, se a pessoa também ela vira isso aqui, é muito up, mas quando vai pro quarto bem forte, né, o negócio. Muito comum, muito comum em pessoas que são muito ativas, né? Aí tem lá dentro aquele negócio assim, eu não posso mostrar fragilidade. Então entra num ativismo, a gente chama de depressão mascarada. Na verdade, a pessoa entra num nível de euforia tão grande que ela está sorrindo em muitos momentos e que, na verdade, ela não está sorrindo, né? Por dentro há um sofrimento psíquico, né? Então, o que acontece nessas horas? A pessoa se enche de um monte de atividades, um monte. E aí, naquele monte de atividades, o que ela faz? Ela não tem tempo para olhar para suas próprias tristezas. Aí fica difícil, né? Fica realmente difícil porque quando não não consegue se enxergar, né? Daí começa a vir, então, muito problema. Então quando a pessoa começa a perceber, então ela vem a questão da tristeza, do desânimo total, aí começa já a vir questões afetando sintomas afetando o corpo, né? A questão da falta de apetite, perda de sono, sim, né? Que acho que talvez seja o mais comum, mas também tem essa questão da euforia extrema, mas não consegue sustentar, né? Acho que é aí que é o grande ponto, né? Porque ela não consegue sustentar essa alegria toda, ela está muito mais colocado na frente das pessoas do que quando entra no secreto mesmo, no quarto dela ali, então aí que desmonta e começa a perceber. Que cai de novo no implacável, né? Que é a tristeza profunda e o desânimo, né? É muito comum a gente ver pessoas que elas estão no público, muito agitadas, e falando muito, eufóricas, e aí quando chegam dentro de casa elas se prostram. Então, esses são pontos que a gente vê, né? Porque, na verdade, quando entra no ativismo, entra também num estado de ansiedade. E a ansiedade, a gente não está falando de ansiedade comum não, tá, gente? Porque todos nós precisamos, assim, desse banho de energia que é a adrenalina para a gente se mover todo dia, enfrentar desafios. Só que quando isso é uma constância, você entra também numa patologia, porque esse tipo de ansiedade é o polo oposto da depressão, né? De um lado a prostração, de outro lado a euforia. E não estamos falando de bipolaridade, mas estamos falando de pessoas que tentam lidar com a depressão por essa via. E quando estão sós, quando não tem ninguém contemplando, aí vem aquela apatia, perda de energia. A pessoa perde energia, ela entra numa exaustão emocional, né? E paralisa, né? Geralmente fora do ambiente onde ela criou aquele papel, né? Aquele papel que ela desenvolve, que ela desempenha
fora, até por conta mesmo das responsabilidades. Não, é um absurdo quando alguém, na verdade, o que motivou muita gente a falar sobre depressão para fazer esses vídeos, sabe? Eita, deixa eu ir lá desligar, desliga o lá. telefone da doutora é muito solicitado. Desliga não, lá. o meu não é não, o meu tá aqui desligado. Desliga lá. É do seu Desliga lá. sogro. Então, quando a gente fica pensando, a gente fala, sabe, é um assunto muito, muito especial e me deixa muito chateado, mãe, quando alguém chega, quando ele fala de depressão, aí a pessoa fica, depressão é frescura, depressão não, depressão, que depressão não existe, sabe? Então, assim, claro que existe, cara, depressão é um negócio tão perigoso, sabe, tão complicado, que se não for notado isso, não for cuidado disso, a pessoa leva a morte. Leva, porque a depressão, o que ela faz no organismo, né? Ela baixa a imunidade. Muitas vezes ninguém vai morrer assim. Qual é o diagnóstico? Ele morreu de quê? Ele estava com depressão. Poucas pessoas citam isso. Geralmente, o corpo fica vulnerável para as doenças oportunistas. Não é? A pessoa ela vai fragilizando, ela não busca ajuda, não busca o médico, porque tem que buscar um médico para ser prescrito uma medicação. Por quê? Porque a depressão, essa tristeza, tudo isso vai afetando os neurotransmissores. Uhum. Então, a medicação vai atuar na química cerebral. É importante compreender. Não vai resolver a origem, porque isso é a terapia, a psicoterapia. Então, é preciso de um trabalho integrado. Sim. Da medicina, do profissional, da psicologia, da psicanálise, dos terapeutas e também o espiritual. Claro. É Isso mesmo. Eu acho que faz toda a diferença, né, Ilma? Muita. A gente percebe isso muito, inclusive, no consultório, Sim. né? Quando tem esse viés espiritual envolvido no tratamento, o quanto que essas pessoas, elas se recuperam de uma forma muito mais satisfatória. E esse espiritual, gente, não é fazer discurso para a pessoa que está com depressão, não é pregar para ela, não, é apoio, é amor, é acolhimento, ela saber que ela tem alguém ali para ela contar, que vai orar com ela, né? E esse tipo de oração também, até o tipo de oração, sabe? Não pode ser aquelas orações de retórica ou de acusação, né? É oração de pedir o conforto do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito Santo que está aqui para ajudar. Mesmo. É acolhimento. As pessoas precisam entender a questão da depressão. E para isso a gente trouxe uma psiquiatra, amiga nossa, fera, que vai falar um pouquinho pra gente o que é a depressão, o que é a patologia mesmo, depressão. Meu nome é Débora e eu sou psiquiatra. Eu vim a pedido do Bruno e da Sandra gravar esse vídeo para vocês falando um pouquinho sobre uma doença que acomete cerca de 300 milhões de pessoas no mundo e também tem se mostrado como uma das principais causas de incapacidade. Não só por isso, mas também considerando o custo em termos de saúde pública e o impacto na vida das pessoas, tanto familiar quanto profissional, quanto social, que a Organização Mundial de Saúde, em 2017, escolheu essa doença como sendo a doença do ano. Geralmente, a OMS faz isso com doenças que precisam de ser discutidas, precisam de ser vistas, precisam de uma notoriedade e de uma discussão em relação ao que tem acontecido em torno dessa doença, né? Para onde tem caminhado o mundo quando falando dessa doença. E além disso, essa é uma doença que sofreu muito estigma e preconceito até hoje, por conta de ser confundida com tristeza, com preguiça ou com falta de vontade. Essa doença é a depressão. É uma doença que não traz só um sentimento de tristeza, um rebaixamento de humor. Ela pode trazer uma irritabilidade. E além dessa questão do humor, ela pode trazer alterações de sono, de apetite. Eu posso dormir mais, dormir menos.
Eu posso comer mais, comer menos, não querer comer. Eu posso ter pensamentos pessimistas e negativistas acerca da minha vida, da minha imagem, da minha profissão, da minha família e do futuro. Aliás, o futuro passa a ser uma coisa muito, muito distante, porque viver o dia de hoje costuma ser muito difícil. Então, se viver o dia de hoje é difícil, imagina pensar no futuro. O futuro perde o sentido, a vida perde o sentido, assim como a visão do mundo perde a cor. Geralmente o deprimido vê o mundo cinza, como se todos os dias fossem nublados. Eu posso ter ainda problema de memória, de concentração, desânimo, isolamento, e também uma das características principais é perda de prazer. Eu perco prazer com atividades que antes para mim eram prazerosas. Então, se estar em família ou com amigos era prazeroso, aquilo passa a não ter muito prazer, muito sentido, e eu começo a me fechar e me isolar. Se o exercício era uma coisa prazerosa, eu começo a ficar mais em casa, e daí vem o desânimo, eu não vou um dia, pulo um, não vou dois, e daí eu começo a não ir mais. E daí, se o prazer era pintar, era ouvir música, era dançar, tudo isso eu vou deixando de fazer aos poucos, às vezes de uma maneira imperceptível para mim mesma. E quando eu vejo, já estou adoecida. Uma das facetas mais graves da depressão é quando eu tenho pensamento de morte. Quando eu estou com uma dor tão grande que só a morte poderia acabar com ela. Essa dor e esse pensamento é o que muitas vezes leva ao suicídio. É o que muitas vezes leva a pessoa a tentar o suicídio e, eventualmente, conseguir. O suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens, mas atinge todas as idades. E se a gente pensar que o suicídio costuma acontecer associado à depressão, e que a depressão é uma doença e que tem tratamento, a gente começa a ver que muitas dessas mortes por suicídio seriam evitáveis. Uma das formas é a gente parar com preconceito, então quebrar o tabu. Depressão é doença e precisa de tratamento. E tem tratamento, olha que coisa boa. Eu tenho terapia que pode me ajudar, eu tenho medicamentos que podem me ajudar. Nem sempre eu respondo a um medicamento inicialmente, mas às vezes eu respondo ao segundo, ao terceiro. A gente precisa de ter suporte familiar, suporte de amigos, para que essa pessoa consiga chegar até o tratamento, que muitas vezes é um passo muito difícil de ser dado. Mas, se ela consegue, já é um primeiro passo. E daí a gente tem a chance de ajudar essa pessoa e de ajudá-la também diante da sua família, e a prevenir muitas vezes esses desfechos tão trágicos como o do suicídio. Mas às vezes a pessoa não chega a cometer o suicídio, mas ela se anula totalmente para a sua própria vida e deixa de viver. Então, o tratamento é sempre, sempre a primeira opção. Viu, gente? Não é bobeira, né? Não é bobeira. Vocês ouviram a doutora Débora falar aí que o que é a depressão, né? E é isso, né? É isso que a gente quer falar para vocês hoje, nesse primeiro vídeo. A gente vai falar nas nossas próximas semanas, né? Vão ter outro vídeo falando sobre depressão também. Então, assim, acompanhe. Fique ligado. Então, ó, você tem que fazer o quê? Curtir, né? Ativar o sininho, dar um like, compartilhar para todo mundo aí, para que todos mundo possam entender, né? Quem não entende o que é depressão, ó, compartilha esse vídeo aí, manda para eles, tá joia? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!